Nós temos o prazer de receber aqui ele que já foi prefeito, presidente da Câmara, vereador, deputado, prefeito duas vezes, e ele está empatado tecnicamente com o atual prefeito e na última pesquisa ele está inclusive 2 pontos à frente, empatado tecnicamente, mas 2 pontos à frente. Estou falando do candidato do Partido dos Trabalhadores, Eloy Pietá. Seja bem-vindo, Eloy. Obrigado, Roberto Samuel. Obrigado esse teu programa democrático, amplo, e que faz com que os que te assistam tenham uma visão panorâmica, né, do pensamento político na cidade de Guarulhos. E também minha saudação a quem está nos assistindo e acompanha sempre o teu programa. Prazer muito grande tê-lo aqui. Agradecer, inclusive, esse programa está sendo gravado devido à agenda do prefeito, do candidato a prefeito. Então vamos tentar fazer o mais simples possível para você entender. Eu peguei alguns pontos aqui. O que a população pode esperar do Eloy Pietá, caso ele seja eleito, sobre educação, Eloy? Olha, nós tivemos, Roberto, esse ano um travamento na área da educação, né? E é incrível porque como as idades vão passando, né? Por exemplo, uma criança que está com 6 anos vai estar o ano que vem com 7, quem está com 7 vai estar com 8. E então, na verdade, a pandemia trouxe um reflexo negativo para a formação educacional de uma geração, né? Da geração que está na escola, né? Porque o ensino à distância mostrou que havia uma enorme distância entre a evolução que vinha ocorrendo na sociedade e o acompanhamento por parte da prefeitura dessa evolução. Esse é um drama, aliás, Roberto, que é o seguinte, né? A sociedade individual, empresarial, ela vai crescendo porque uma cidade, um país, né? A humanidade é dinâmica. E se o poder público se atrasa, né? Isso cria um enorme problema nas funções que ele exerce. Então, o ano que vem vai ser não só o ano que vem, né? Eu diria os próximos anos serão um ano de recuperação do tempo perdido na educação. Então, uma das minhas metas é, claro, a volta do ensino presencial, né? Porque nós esperamos que no início do ano que vem já tenha a vacina que permita a não proliferação desse novo coronavírus, mas vai ter que ser uma retomada do presencial, mas super acompanhada do complemento do ensino à distância, e para isso vai ter que fazer mudanças importantíssimas na infraestrutura e da educação, né? De quem recebe a educação e da própria preparação e equipamento dos professores e professoras da nossa rede municipal. Então vai estar, evidentemente, entre as prioridades, e eu já tenho experiência, porque a educação foi, eu diria, junto com a saúde e a infraestrutura dos bairros, o carro-chefe das 2 gestões que eu tive na prefeitura. Com relação à implantação dos CELs, o senhor continua com essa ideia? Acha que é um bom formato, deve continuar com... Sim, porque uma das demandas que a população tem muito, e principalmente a população jovem, são centros culturais, esportivos, e os CELs, eles têm essa função. O CEL não é uma mera escola, ele é também uma escola, mas ele é um centro de convivência cultural, esportiva, e nós vamos trabalhar muito no sentido de utilizar, portanto, nós temos que expandir a rede de CELs, mas os existentes, eles têm que ter uma dinâmica que não estão tendo atualmente, porque eles precisam ser efetivamente
um lugar que não existe na maior parte dos bairros da cidade como um centro de cultura e de desenvolvimento de talentos, né? Mas a novidade que eu vou fazer é uma espécie de pós-graduação dos talentos que a gente encontra, né? Então, portanto, os céus eles vão ser, eu diria, uma fonte, não a única, de descoberta, eu diria, de genialidades que existem no povo, né? E que se você não as descobre, não as implementa e não lhes dá impulso, terminam às vezes se perdendo por causa das necessidades da vida, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vocação muito grande para o canto, para ser um cantor, uma cantora, às vezes vai ter que trabalhar no supermercado, não vai ter tempo mais para estudar, etc., e perde a capacidade de aprimorar um talento que poderia ser brilhante para a nossa cidade de Guarulhos e para a própria pessoa. Com relação à saúde, o que o povo guarulhense pode esperar de uma gestão Eloy Pietá? Saúde. Você já perguntou sobre educação, então veja o seguinte, qual que é o papel de um prefeito, né? Afinal, eu sou candidato a prefeito, fui prefeito e estou disputando com o prefeito atual, né? A prefeitura tem cerca de 20 mil funcionários, né? Cada um deles é especializado em sua área, né? O médico é médico, não é um professor, né? O engenheiro é engenheiro, né? Não é um artista, né? A pessoa que trabalha na assistência social e que é socióloga ou assistente social, né? Não é enfermeira, né? Então é o seguinte, a prefeitura ela tem os seus diversos setores, mas o prefeito tem que ser o maestro desse conjunto. Ele tem que porque, na verdade, o povo vota no prefeito, o povo não vota na prefeitura. Ele vota, mas vota no prefeito, que significa um programa para a cidade, que significa um rumo para a cidade. Às vezes o rumo não é bem explicitado, mas está na própria consciência mais genérica das pessoas, né? Então, o papel do prefeito é chegar e dizer para essa grande instituição que é a prefeitura, com todos os seus funcionários, com toda a sua estrutura física, o prefeito tem que chegar e dizer, olha, as prioridades agora vão ser estas aqui na administração. O conjunto da administração vai estar voltado como um todo para as prioridades. Mas que prioridades são essas que saem da cabeça dele? Não, na verdade, é aquilo que foi o compromisso básico que ele teve com a população no processo eleitoral. Qual vai ser sua linha de prioridade? Por exemplo, só para chegar, uma das razões em que o Guti foi eleito prefeito foi que ele era o principal crítico do sistema de saúde do Almeida, né? Agora, qual foi o principal fracasso dele? Foi no sistema de saúde, né? Então, na verdade, a vontade popular era uma, e ele não dirigiu a administração no sentido da vontade popular. E daí o fracasso dele numa área que era o carro-chefe, inclusive, da campanha dele, né? O outro carro-chefe da campanha dele era bater né, na gestão do Almeida, bater no PT, etc., né? Então, mas isso era simplesmente o negativo, né? E o negativo não constrói, né?
Então é o seguinte, a saúde está evidente que é a principal demanda da população em todos os níveis. Por exemplo, eu ouvi de uma pessoa esses dias o seguinte, e foi no Jardim Fortaleza, né? A pessoa disse, minha filha tem que fazer o pré-natal, né? Já está no 6º mês de gravidez e não está tendo acompanhamento do pré-natal, né? Criticando enormemente a unidade básica de saúde. E dizia também o seguinte, tudo bem, tem a equipe de saúde da família, mas vem lá e não tem o médico, então o que adianta a presença da equipe da saúde da família se não tem o médico para dar o diagnóstico? E depois os exames não acontecem, e aí o médico espera o exame para não, digamos, para não dar o diagnóstico ser uma base científica maior. Então é o seguinte, está evidente que a saúde, depois você pega, por exemplo, o problema dos hospitais, está um desastre. Os hospitais foram desastrados com essas gestões privadas em que eles foram colocados. Então, a recuperação do sistema público de saúde, que crescia muito na minha época, é uma meta super prioritária para mim na administração. E eu vou usar a experiência, porque afinal foi na minha época que abriu e foi feito o Hospital dos Pimentas, foi na minha época que a maternidade JJM veio a funcionar por um acordo que a gente fez com o governo estadual e o governo federal. Foi da minha época o Hospital da Criança, foi da minha época 22 novas unidades básicas de saúde, quase que duplicamos o número de médicos e instalamos as equipes de saúde da família. Você imagina, Roberto Samuel, tinha uma equipe de saúde da família, essas que visitam as casas, e nós criamos 109 equipes de saúde da família. Eu nem sei basicamente quantas tem hoje, mas deve ser por aí, né? Tá certo. Então, deixa eu falar rapidamente aqui, que nosso tempo já está voando aqui, Eloy. Rapidamente, funcionalismo público. Eu pulei em segurança, eu acho que funcionalismo público quer saber muito sobre como é que o senhor vai verá funcionalismo público, como o senhor mesmo disse, são mais de 20 mil funcionários. É o seguinte, veja, você tem o prefeito, que é eleito pelo povo para um determinado programa de governo, né, uma expectativa da população nas diversas áreas, e você tem o corpo permanente de funcionários da prefeitura que são especializados, cada um em sua área, e alguns, inclusive, transitando por várias áreas com experiência variada. Então é o seguinte, tem que juntar as duas coisas, né? E, portanto, tem que fazer um diálogo intensíssimo com os servidores públicos. E eu vi no início dessa gestão aí do Guti, que ele pôs uma série de gente que veio do setor privado, que achava que o setor público era como uma empresa privada, que o dono diz, faça, se você não fizer, você vai ser demitido. Não funciona assim o setor público. O setor público, que tem o pessoal permanente, que mudam os prefeitos, mas eles permanecem. Então, o diálogo é essencial. A formulação conjunta de uma política pública é essencial. E então tem dois diálogos que eu acho que foram truncados, né? O diálogo com os servidores públicos, que é essencial, sem isso não avança, não adianta, porque você diz, vá nessa direção, e a pessoa diz, você não dá bola para mim, não me ouve, me persegue, o que você quer que eu faça, né? E outro é o diálogo com a população. E a junção desses dois diálogos com os servidores públicos, com a população, é essencial. Por isso que eu levava os secretários municipais todos, os diretores, para o orçamento participativo.
Por isso que nós tínhamos saúde participativa, que eram os usuários com os servidores públicos de cada região da cidade. Então aí o servidor público ouvia o usuário ouvia o servidor público e a cúpula da administração estava lá para ouvir os dois. Então eu acho que vai ser essencial uma retomada do diálogo com o servidor público, no sentido, olha, total transparência, a situação da prefeitura é essa, né? A situação do serviço é essa, a demanda da população é essa, a demanda de vocês, servidores, é essa. Vamos chegar a um consenso que às vezes, ou se não for consenso, é um acordo, né? Porque o que é um acordo? Isso sempre foi no mundo, né? Um acordo é que cada um tem uma vontade, assim, um horizonte, às vezes diferente, mas que tem que chegar no mesmo horizonte, tem que chegar na mesma visão. Quero deixar bem claro que nós estamos numa distância bem grande aqui entre eu e o Eloy, então, por isso nós estamos sem máscara, e no estúdio só está apenas eu e o Eloy. A produção está fora do aquário. E com aqui. Todas as medidas sanitárias. Verdade. Inclusive, eu tive que tirar o sapato, né, para entrar aqui. Exato, né? Álcool gel. Tomamos, né, todos os Todos cuidados. com máscara, só tiramos a máscara agora porque nós estamos bem distanciados. Exatamente. Todos os cuidados são extremamente importantes porque são mais de 150 mil mortes somente no Brasil. Isso não é brincadeira, não. Infraestrutura, Eloy. Viu, se você hoje pega todas as regiões da cidade, você vai dizer, puxa, em qual engarrafamento eu vou entrar? Né? Por exemplo, se você vai para o São João, você tem que pensar, eu vou pegar o engarrafamento da Marginal do Baquirivu e do início da Jamil Zarif, ou vou pegar o engarrafamento da Papa João Paulo no Presidente Dutra? Você não tem outra opção, né? Aí, se você está indo lá para os Pimentas, diz, bom, eu vou pegar o engarrafamento do Trevo e o engarrafamento da Juscelino Kubitschek, ou vou tentar, se eu estou voltando para a Dutra, o engarrafamento da Estrada da Água Chata, né? Ou se eu vou por dentro, eu vou tentar o engarrafamento aí do viaduto de Cumbica, da Santos Dumont, enfim, isso nas várias regiões da cidade. Se você está ali na altura do Shopping Maia, você diz, bom, eu vou pegar esse engarrafamento aqui, né? Tem solução? Aí que está. O problema é que a prefeitura parou totalmente de buscar soluções. Tem várias, não dá para ter solução de todos os casos ao mesmo tempo, mas tem solução. Por exemplo, engarrafamento da Praça 8 de Dezembro no Taboão, tem solução, né? Mas a prefeitura prefere recapear simplesmente rua em véspera de eleição, que não aumenta meio metro, nada, não aumenta 1 centímetro a largura das ruas, e aí não adianta, porque ali cabem os mesmos carros que estão cabendo, né, e que estão formando aquela imensa fila. Isso tem um problema da Faria Lima, né? A Faria Lima também é um engarrafamento. Eu vou pegar o engarrafamento em que ponto da Faria Lima? Né? Ela tem vários pontos de engarrafamento. Então, às vezes, você tem que resolver a questão, se você não consegue resolver o todo, você tem que resolver as partes mais complicadas, né? Os gargalos, com alternativas. E existem alternativas, só que a prefeitura não tem inventividade. Por isso que eu digo, o papel do prefeito é ser o maestro. Você diz, você ali que está com o piano, né? Você não acompanhou bem aí o pessoal dos violinos, né? Vamos acompanhar isso, porque a música é essa. Então, não está tendo
E o maestro é que escolhe as músicas, né? Então vai... não está tendo uma boa escolha, a prefeitura abandonou a questão dos engarrafamentos. Esse é o principal problema infraestrutural que nós temos na cidade. Você já foi maestro, escolheria os mesmos músicos? Eu acho o seguinte, eu sempre tenho dito, eu quero ser o promotor de uma nova geração, né? Porque apesar digamos, de eu ter sido, né, um prefeito durante 8 anos, o meu papel hoje é mais projetar o futuro, uma nova geração, né? E não simplesmente um retorno da geração antiga. Mas eu vejo nas pessoas antigas muitos bons conselheiros, porque também você não pode dizer, olha, a experiência toda da gestão da prefeitura se concentra numa pessoa. Não, a pessoa ela tem que ter a visão do todo. Eu tenho visão de cada bairro de Guarulhos. Tanto que o pessoal diz, pô, Eloy, você se lembra da rua, você se lembra do problema. Em cada bairro que eu vou, eu conheço a essência dos problemas. Agora, a administração é muito complexa. Então, evidentemente que como eu não sou engenheiro, eu tenho que ter como conselheiro engenheiros. Como eu não sou médico, eu tenho que ter como conselheiro médicos, enfermeiras, enfermeiros. Como eu não sou um assistente social, eu tenho que ter a experiência de assistentes sociais. Então, a minha função vai ser promover uma nova geração, mas tendo junto comigo, como aconselhamento, uma geração experiente. Esporte. O que o esportista pode esperar de uma gestão Eloy Pietá? Eu acho que, em primeiro lugar, é o que a população pode esperar, que é uma oportunidade de acesso ao esporte, né? Então, os locais esportivos é como aconteceu na área da cultura. Nós não tínhamos uma orquestra municipal porque não tínhamos um teatro que comportasse uma orquestra. Então, o fato de a gente, na minha gestão, ter feito a Adamastor, pôde ter uma orquestra, né? E o esporte é assim. Se você não tem onde praticar o esporte, você não consegue ter os esportistas. Verdade. Né? E nem desenvolvê-los, e nem nessa área também descobrir os talentos. Então, qual que é nossa ideia? Nossa ideia é oferecer mais locais de exercício do esporte. E com a presença, é claro, do pessoal da prefeitura, porque você não pode, digamos, terceirizar simplesmente, você faz um local de esportes e aí terceiriza. Sempre vai ter isso, porque você não consegue atingir e conseguir fazer todos. Mas o esporte, em primeiro lugar, a massificação é super importante, portanto, ter campos de futebol para o pessoal poder jogar. E aí, mas não tem espaço nessa cidade. Mas, por exemplo, se tem uma área grande vazia, né, ela paga imposto, né? Você pode fazer um diálogo com o proprietário e dizer, olha, é o seguinte, né, vamos abater do teu imposto, né, a área que você permitir aqui para a gente fazer um campo de futebol, para a gente fazer uma quadra, etc., em vez dessa área tua ficar ociosa aí. Então, nós vamos ter que achar soluções criativas assim e fazer muito a junção da educação com o esporte, que eu fiz, aliás, eu construí muitas quadras. Outro dia eu estava ali no Recreio São Jorge, por exemplo, ali no centrinho do Recreio São Jorge,
estavam muitos jovens jogando lá na quadra da educação que foi construída na minha época. Então, a quadra da educação não é só para os alunos daquela escola, né? É também para a juventude daquela região. Então, nós vamos juntar educação com esporte, o pessoal da própria área da saúde, que o esporte tem muito a ver com a área da saúde, por isso que a gente tem o Senderoc, que é um centro que se especializa no pessoal mais profissional na área do esporte. E aí a gente tem que ir promovendo os talentos esportivos e tem o esporte de alto rendimento também. Isso é essencial, eu não posso ficar só na massificação. 5 minutos finais aqui do Agora, nosso... uma das coisas no esporte que eu vou fazer é o ginásio Pascoal Tomeu, por exemplo. Na minha época a gente refez toda a estrutura das arquibancadas e podia ficar 5 mil pessoas lá. Mas eu me lembro que apagaram, não sei por que apagaram o nome Pascoal Tomeu lá. Devia colocar de novo. Agora, não, mas está escrito. Agora Pascoal pequeno. Tomeu. Ah, sim, mas está escrito. 5 minutos finais. E ali tem as 4 torres, dá para a gente fazer, né? Utilizar ali para a própria administração da Secretaria de Esporte. Eu sempre defendi isso. Em vez de deixar os pombos lá. É verdade. Quase 4 minutos, acho que eu posso deixar os 4 minutos para o senhor, até para pedir votos, já que nós todos temos o mesmo esporte. Nós estamos num período de campanha eleitoral, que é direito de pedir o voto, né? Quero lembrar que todos os candidatos foram convidados, todos aceitaram, quer dizer, todos não, menos a candidata do PSDB, a senhora Fran Correia, ela não respondeu. Falei com o vice, o senhor Maruoca, passei o convite, mas ele disse que ela estava sem agenda. Então, o convite continua em aberto para essa semana. Eloy Pietá tem seus momentos aí, os 3 minutos para ele pedir o voto e dar a mensagem para os eleitores de Guarulhos. Bom, veja, eu já fui um prefeito eleito e reeleito. A reeleição, e no caso eu estou disputando com o atual prefeito Guti, a reeleição é um julgamento sobre como é que a administração, sob aquela direção, se comportou em relação aos problemas da cidade. E, ao mesmo tempo, a reeleição, ela é diferente da primeira eleição. Na primeira eleição, às vezes o pessoal diz, bom, essa pessoa está prometendo tais e tais coisas, então eu vou apostar porque é uma novidade e tal, e pode ser que realize, né? Mas a reeleição não tem mais isso. A reeleição é o seguinte, ou você já demonstrou e provou que sabe resolver os principais problemas, e principalmente aqueles com os quais você se comprometeu, ou o povo diz, opa, né, não dá, né? Então eu quero dar um alerta aqui, alerta sobre fim de governo, porque governo que faz obras aos 43, 44, 45 minutos do segundo tempo, é bem provável que, se eventualmente reeleito, faça a mesma coisa depois, né? E a cidade não pode ficar parada 4 anos, 3 anos e meio, porque o poder público se atrasa em relação ao progresso do setor privado. E aí ele vai trancando o progresso do setor privado. Portanto, eu acho que o poder público de Guarulhos ele está super atrasado em relação ao progresso que as pessoas trazem para a cidade. E está num momento de super crise. Inclusive, nós vamos ter uma crise social muito grande com o fim do auxílio emergencial. Então, a prefeitura ela vai ter que ser dirigida por alguém que, em primeiro lugar, né, mostre que tem condições e já priorizou a área da saúde. Segundo lugar, que deu para a educação um desenvolvimento antes nunca visto, que foi o caso da minha gestão. Terceiro lugar, que faça programas de auxílio e de formação e de colocação profissional de desempregados, jovens e adultos, né?
Em quarto lugar, que tenha soluções criativas para os grandes problemas de infraestrutura da cidade. E, com sua permissão, já que a gente está em campanha eleitoral, né, é que eu peço a você que está nos assistindo o voto para mim, que constitua hoje uma frente ampla, né, nós estamos com Solidariedade, com a Rede, com muita gente que não é de partido, com líderes religiosos, com líderes professores e professoras de todos os níveis, da universidade, da creche à universidade, com o pessoal da área do setor artístico, do setor esportivo, enfim, pessoas muito experientes em todas as regiões da cidade de Guarulhos. Eu quero fazer um governo super plural, mas com uma linha bem definida, que aqui eu coloquei as minhas 4 prioridades principais, que são a saúde, a retomada do sistema educacional, a resolução dos grandes problemas de infraestrutura dos bairros, porque não adianta pensar Guarulhos como uma coisa só, são coisas diferentes. Uma coisa é a Ponte Grande, outra coisa é o Recreio Cabuçu e assim por diante. E também é essa questão de a gente olhar pelo drama das pessoas desempregadas, dos micro e pequenos empresários, que a gente vê tantos locais que fecharam ou estão na iminência de fechar devido ao problema da crise econômica. Então eu vou usar minha experiência, estou com bastante saúde, disposição, ânimo e inventividade para tocar, para cumprir um papel de maestro de uma orquestra que é a Prefeitura Municipal. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado Roberto Samuel e a você que nos acompanhou.